direcionados para o momento de dízimo e ofertas. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 25. Vamos ler do versículo 31 até o 46. Mateus 25, o versículo 31 até o 46. Amém. Assim diz a palavra de Deus: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. E todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, e desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. E então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo, que tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. E então ele dirá aos que tiveram à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo ou preso, e não te servimos? E ele responderá: em verdade vos digo, que tudo o que vocês não fizeram a algum desses pequenos, também não fizeram a mim. E então estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Essa é a sua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por estarmos juntos, reunidos aqui em seu nome. Te pedimos que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente hoje vai tratar da parábola das ovelhas e dos bodes. E é uma parábola muito interessante, porque primeiro ela trata do dia do juízo. Essas passagens de Mateus 25, ele começa o discurso dele desde Mateus 24. É o que nós às vezes chamamos assim dos últimos discursos de Jesus, né? Jesus ele começou a falar isso provavelmente ali 3 dias antes da sua morte, né? Nas suas últimas semanas, ele acabou falando várias parábolas e também falando um pouco sobre o fim dos tempos. E ele falou a parábola dos talentos, a parábola das 10 virgens, e ele também cita essa parábola das ovelhas e dos bodes. E quando nós percebemos essa parábola, ele começa dizendo de um grande julgamento. Um grande julgamento que vai acontecer no final dos tempos. Ele diz, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, então isso está se referindo à volta de Jesus, amém? Está se referindo quando Jesus Cristo, ele vier, ele retornar para a terra. Quantos esperam a volta dele? Amém, glória a Deus.
Quando ele vier em sua glória com os seus anjos, ele se assentará em seu trono de glória celestial. E todas as nações serão reunidas diante dele. Nós podemos destacar nesse ponto que todos nós seremos julgados por Deus um dia. E ninguém vai escapar desse julgamento. E esse julgamento que está sendo citado aqui é o julgamento que, em outras referências bíblicas, como Apocalipse 21, traz, que a gente chama de julgamento do grande trono branco. Julgamento do grande trono branco. Que julgamento é esse? Não é um julgamento para os salvos. É o julgamento tanto para os salvos, quanto para aqueles que não foram salvos ainda. Não são salvos, no caso. Que receberão a condenação eterna. Esse é o julgamento do grande trono branco, que nós chamamos. E nesse julgamento, vamos estar todos nós. Os vivos, que agora estão vivos, os mortos, todos, de todos os tempos, todos estarão lá. E nesse dia, o Senhor, Ele vai nos julgar. Ele vai nos julgar por aquilo que nós fizemos. Só que nós que somos salvos, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós podemos ir até esse julgamento em paz. Amém? Por quê? Porque nós recebemos o veredicto antecipado de que nós fomos declarados justos diante de Deus. Então, todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados. E naquele dia do julgamento do grande trono branco, nós não precisamos sentir medo, não precisamos temer nada. Não vai aparecer ali um telão de todos os seus pecados, aquilo que você fez. Porque todos os seus pecados foram apagados por causa da cruz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, para nós, esse julgamento não será para condenação. Esse julgamento, ele será para condenação para aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. E é exatamente disso que a parábola ela traz. Ela vai desenvolvendo o que vai acontecer com pessoas que não fizeram certas atitudes. E aí Jesus ele começa a explicar que tipos de atitudes são essas no texto. E aí ele fala, primeiro ele faz a separação entre ovelhas e bodes. Jesus usa muitas analogias do seu tempo para eles poderem se comunicar com o povo. E os pastores daquela época, eles faziam essa separação de ovelhas e bodes. E às vezes até era difícil fazer essa separação, diferenciar uma ovelha de um bode. Alguns comentaristas falam que a diferença fica muito no rabo, O bode tem o rabo para cima e a ovelha tem o rabo para baixo. E aí eles fazem essa separação porque os bodes, eles têm que se aquecer durante a noite e por isso que eles se separam das ovelhas. Então Jesus ele usou essa analogia para exemplificar o que ele vai fazer no último dia. Vai separar aqueles que são salvos daqueles que não foram salvos, daqueles que vão merecer o castigo eterno. E nesse julgamento, ele vai explicar por que aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, pela fé, foram justificados. Ele vai explicar, vocês foram salvos, e vai mostrar para outras pessoas por que eles não foram salvos. E a gente vai entender por que ele está falando isso e se isso se relaciona com algum tipo de justificação pelas obras. É o que nós vamos entender agora no texto. No versículo 34, ele diz, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, repita, à sua direita, venham benditos do meu Pai e recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. E aí ele começa a explicar, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, e estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos, eles responderam, Senhor, como assim? Porque você não foi preso. Não existe nenhum relato, não existe um relato que Jesus ele foi preso antes da crucificação ali, E nesse momento ele ainda não tinha sido crucificado. Ele não tinha sido crucificado ainda. E Jesus, ele foi e respondeu. Quando os discípulos perguntaram, quando que isso aconteceu? Jesus respondeu, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram.
E aqui que está o cerne da passagem. O que seria esse fazer alguns dos meus irmãos? Ou em outras versões, fazer a um dos meus pequeninos. O que seria esse pequeninos que o texto está lidando aqui? E aí nós podemos observar que em vários outros textos da Bíblia, para entender o que significa esse pequeninos, podemos olhar, por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 42. Coloca aí, Guilherme. Que Jesus ele disse: em verdade lhes digo que quem der, mesmo ou que seja um copo de água fria, a um dos meus menores dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Então, Jesus ele usa essa mesma expressão aqui, e ele também usa nessa passagem de Mateus 25. O que nós podemos entender então? Que Jesus aqui ele não estava falando de um pobre qualquer, ele não estava falando de uma pessoa necessitada qualquer, ele estava falando de uma pessoa necessitada que é irmão, uma pessoa necessitada da igreja. Mas quando a gente olha para essa passagem, a gente precisa entender por que Mateus ele está colocando isso aqui. Mateus ele está colocando isso aqui porque naquela época não existiam templos como nós temos hoje. As igrejas, elas eram nas casas. E como as igrejas eram nas casas, as pessoas, elas tinham os itinerantes, os pregadores, os missionários, eles visitavam de casa em casa, indo de casa em casa para ouvir, para pregar a palavra, e as pessoas que recebiam esses itinerantes, esses missionários, eles davam oferta, davam comida, bebida, e enfim, eles proviam para aquelas pessoas. E também, naquele tempo, a pregação do evangelho não era permitida como nós temos nos dias de hoje. Naquele tempo, existia muita perseguição na igreja. E por causa dessa perseguição, muitos desses pregadores itinerantes, eles eram presos. Muitos desses pregadores que iam até as casas, às vezes eles não conseguiam chegar até uma outra casa, e eles eram presos. E por isso que a passagem, ela cita: tive preso e você foi me visitar. Porque qual é a expectativa de Jesus? Que os seus seguidores, eles sirvam uns aos outros como se fosse ao Senhor. Todas as vezes que o Senhor, ele cita, ele fala assim: olha, Paulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo Jesus? Não. Jesus, ele já tinha sido ressuscitado. Jesus não estava mais em carne quando Paulo ele estava perseguindo a igreja, mas quando Jesus ele apareceu para ele, ele disse: Paulo, por que me persegues? Porque tudo aquilo que você faz contra a igreja, você também faz contra ao Senhor. E tudo aquilo que você faz a favor da igreja, você faz ao favor do Senhor. É como se nós fizéssemos ao próprio Senhor Jesus Cristo. E nessa passagem, ele está lidando com essa questão dos pregadores itinerantes e pensando nas dificuldades que eles podem passar. E pensando: olha, igreja, vocês têm que dar oferta para os pregadores itinerantes. Você tem que ajudar a comunidade local, as necessidades daquele povo, por causa da perseguição que acontecia naquela época. Então, os pequeninos dessa passagem se refere aos discípulos de Jesus. É isso que nós podemos concluir aqui. Não se refere ao pobre, ao necessitado em si. Existem outras passagens que favorecem isso, que nós devemos ajudar os pobres, como a parábola do samaritano, por exemplo, e também várias passagens do livro de Provérbios. Mas nessa passagem especificamente não está falando de pobres de maneira geral. Está falando das necessidades da igreja, das necessidades do corpo de Cristo. Porque quando nós suprimos essa necessidade do corpo, nós estamos fazendo como ao Jesus Cristo, como o próprio Senhor. E aí que entra um ponto. Nesse contexto de perseguição, eles visitavam os presos, davam ofertas, davam comida, traziam vestimentos. Mas hoje, aqui pelo menos no Brasil,
Nós não passamos por esse contexto de perseguição que vários outros irmãos de outras nacionalidades passam. Aqui no Brasil, o evangelho ele é permitido, você pode pregar o evangelho, como nós estamos aqui nessa noite. Então, como que essa passagem ela se encaixa no nosso contexto de hoje? O que nós podemos extrair daqui é um princípio. Qual o princípio? O princípio de onde nós devemos investir o nosso recurso. Onde nós devemos investir o nosso tempo, aonde nós devemos investir o nosso dinheiro, aonde nós devemos investir a nossa atenção. E aqui o texto ele está tratando e está trazendo um princípio para nós que nós devemos investir na igreja local. E é isso que eu quero falar com os irmãos essa noite. Eu quero trazer para os irmãos a perspectiva que a forma como nós aplicamos esse texto hoje é cooperando com a nossa igreja local, cooperando com a nossa comunidade, com a nossa comunidade local mesmo. Agora nós nos referimos a Getsemane mesmo. Não estou falando da igreja do Brasil, estou falando da igreja de Getsemane. Você que participa dessa igreja, estou falando com você, da forma como nós investimos na missão da nossa igreja. E como nós podemos ver, hoje muitas pessoas, eles não entendem a exortação que está sendo colocada nessa passagem. Porque ele fala, olha, tive fome e vocês me deram de comer. Ok, ele fala isso para os justos, amém? Mas qual foi o castigo para aqueles que não investiam na igreja local? Qual foi o castigo para aqueles que não recebiam aqueles pregadores itinerantes, que não visitavam os pregadores itinerantes, que não recebiam a mensagem do evangelho? Qual que foi a consequência para eles? Aí o próprio texto ele responde, né? Para aqueles que estão à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, e nada me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. E eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, algum destes meus pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. Isso aqui é uma exortação que o texto está dando muito séria. Isso aqui quebra qualquer tipo de pensamento que é possível que nós, irmãos, possamos ver uma igreja online. Igreja online em casa. Não, hoje eu não quero mais saber de igreja, eu vou ficar online. Irmãos, o texto ele não trata disso. Para você ser igreja, você precisa de contato, você precisa de outras pessoas que estão junto com você ali, que ouvem você, que entendem você, que questionam você, que exortam você e você exorta eles, para que assim haja um crescimento. Mas a grande questão é que muitos irmãos hoje em dia, eles pegam os recursos que têm e investem em outras coisas. E é aqui que está o problema. O problema, irmãos, não é você investir, por exemplo, numa organização que ajuda animais, por exemplo. Não tem problema isso. Entendeu? É algo louvável, algo respeitável. O problema é você investir nisso e não investir na igreja. Esse é o problema. E às vezes nós ficamos perplexos por ver irmãos, às vezes ajudando outras organizações, mas a nossa igreja, que tem o Reviva Agora, que é de graça, a lista de alimentos tem o quê? Às vezes tem 10 alimentos e poderia ter muito mais. Às vezes, irmãos, nós estamos colocando o nosso coração e o nosso investimento em outras coisas, que são coisas boas, mas a prioridade é o que está escrito aqui no texto. A prioridade daqueles que conhecem o Senhor, daqueles que tiveram uma experiência de fé com o Senhor, que se reconhecem como filhos de Deus, é a missão da igreja. Irmãos,
Vamos ser sinceros. A igreja precisa de dinheiro? A igreja precisa de dinheiro, irmãos? A igreja precisa de dinheiro. Vamos falar de Jesus. Jesus Cristo, Senhor, o Deus encarnado, veio até a terra e dependia de ofertas de mulheres para continuar o seu ministério. A nossa igreja, ela depende das ofertas e dos dízimos dos irmãos para continuar a missão, para continuar a proclamação do Evangelho. E muitas vezes a gente acha assim, não, a igreja não precisa de dinheiro. Não, a igreja está bem, a igreja está estruturada. Irmãos, muitas vezes, até mesmo dentro dessa igreja aqui, nós temos vivido muito pela fé. Muito pela fé. Pela fé no Senhor. Porque muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer no final do mês. Graças a Deus o Senhor provê. Mas através do nosso bolso. Do bolso de cada um de nós. Não acho que o dinheiro ele vai lá e cai do céu. Não acho que a missão ela é feita com dinheiro que cai do céu. Que chove dinheiro sobre a vida das pessoas, que do nada aparece um peixe e dentro da boca do peixe tem um dinheiro ali, como aconteceu com Jesus. Não, isso não acontece nos dias de hoje. Tudo aquilo que a gente faz aqui na igreja, a gente faz com a contribuição que cada irmão aqui dá. Às vezes você pode achar que a sua contribuição é muito pouca, mas o pouco que você dá ajuda muita gente. Ajuda muita gente. E a questão do nosso dinheiro, ele revela quem é o Senhor do nosso coração. Do nosso coração. Primeiro ponto, nós aqui da igreja, nós somos totalmente contra qualquer tipo de teologia da prosperidade. Nós não pregamos teologia da prosperidade, nós abominamos teologia da prosperidade. Ninguém aqui prega que você vai ser rico, se você der o dinheiro. Ninguém vai pregar isso, entendeu? Nenhum pastor vai falar bem assim, olha, você vai dar, quando você começar a dar 100, aí Deus ele vai multiplicar 10 mil reais. Nenhum pastor vai falar isso aqui. Nós somos totalmente contra a teologia da prosperidade, somos totalmente contra isso, entendeu? Mas isso não quer dizer que nós somos contra a prática do dízimo ou contra a prática de ofertas. Nós precisamos do dinheiro, do dízimo, das ofertas, para que a gente possa manter a obra do Senhor. As ofertas, que são direcionadas principalmente para o nosso retiro, para o nosso reviva, ele é de graça para as pessoas que estão indo, mas custa muito caro para nós. Por isso que, para que a nossa missão ela vá mais longe, para que a gente consiga chegar até os confins da terra, a gente precisa dos recursos materiais. E é nesse ponto que essa passagem ela nos adverte. Ela nos pergunta o seguinte, olha, tive fome e me deste de comer. Hoje em dia, talvez não seria eu tive fome, mas às vezes nós temos o retiro, nós precisamos de ofertas. Às vezes nós temos um irmão necessitado aqui, nós precisamos de ajuda para ajudar o irmão aqui. Porque nós precisamos cooperar uns com os outros, irmãos. E quando nós fazemos isso, à igreja e aos irmãos que estão aqui, nós estamos fazendo como se fosse ao Senhor. E existem muitos argumentos que as pessoas elas falam, elas dizem assim, olha, pastor, eu não vou dar na igreja não. Eu vou pegar o meu dízimo e vou dar para uma instituição que vai ali dar para cesta básica para algumas pessoas e tal. Amém, irmãos? Você pode continuar dando oferta para onde você quiser. Só que aquela instituição, ela vai saciar a fome física daquelas pessoas. Mas a igreja, ela sacia a fome espiritual. A igreja, ela sacia a fome espiritual das pessoas. E amém, nós temos também que ajudar as pessoas, nós temos que ajudar os mais pobres, aqueles que estão em necessidade. A Bíblia também fala isso. Só que a missão do Evangelho e da proclamação do Evangelho é a coisa mais importante e é onde nós devemos colocar todo o nosso investimento. E existem muitas questões que são levantadas a isso. Existe a questão que as pessoas, algumas falam bem assim para nós, olha,
Mas o dízimo não é para o Novo Testamento. O dízimo não é uma prática do Novo Testamento, não é uma coisa que os apóstolos eles orientaram para se fazer. Irmãos, e aí as pessoas elas falam, não, o Novo Testamento fala de generosidade, fala de oferta. Ok. Só que sempre quando as pessoas elas falam isso, é sempre para dar menos do que o dízimo. Sempre para dar menos que o dízimo. E aí é o que nós colocamos aqui. Se na antiga aliança o dízimo era uma prática de uma obrigação, na nova aliança o dízimo ele não é uma prática de obrigação, mas de generosidade. Na nova aliança é isso. E aí a pergunta que eu faço para os irmãos é: nós temos mais ou menos revelação que os irmãos do Antigo Testamento tinham? Mais ou menos. Se nós temos mais, o dízimo deveria ser o nosso mínimo, né? Porque eles não tinham Jesus Cristo, eles davam dízimo. Nós temos Jesus Cristo e nós queremos dar menos que o dízimo? É o que nós estamos falando aqui. Já está muito claro também, através da nossa igreja, talvez os irmãos possam conhecer também, nós vemos que nós temos missionários no sertão, nós temos o Reviva, nós temos várias atividades da igreja que dependem disso. E aí que vem, onde está o nosso coração? Porque se o próprio Senhor Jesus Cristo estivesse aqui agora com a gente, irmãos, se o próprio Senhor Jesus Cristo estivesse aqui agora, você contribuiria da forma como você contribui? Como seria? Às vezes você pode falar, não, aí eu contribuiria. Só que ele está falando o seguinte, olha, quando vocês contribuem para a igreja, vocês estão contribuindo para mim. Para minha necessidade. Pois Jesus teve fome? Jesus teve sede? Provavelmente sim. Mas ele fala assim, que quando nós saciamos essa sede, essa fome da nossa comunidade, dos nossos irmãos, nós estamos saciando o próprio Senhor Jesus. E aí a questão é que essas pessoas que não contribuíam, elas revelaram aquilo que está no coração delas. Já parou para pensar que muitas vezes nós contribuímos com uma causa do que está no nosso coração? Eu vejo muito isso porque eu conheço várias pessoas e eu também, né? Eu tenho um gato, não sei quem tem um animal aqui. Amém. Gente, se o meu gato passar mal, acabou, entendeu? Um animal parece que é alguém da família, né? Mas a gente sabe que nenhum animal será salvo. Se você não sabia, eu estou te falando agora. Nenhum animal será salvo, irmãos. Desculpe falar isso e tal, mas é a verdade. Mas o céu vai ter animais, mas isso não significa que será o seu. Mas nós temos animais e às vezes as pessoas elas gostam tanto disso, que investem às vezes em organizações que ajudam animais que tiram da rua. Mas por que as pessoas elas fazem isso? Por que elas têm isso no coração? Porque aquilo toca o coração delas. E a gente super entende, porque eu também tenho um animal. Isso é algo muito bom. A questão é, o que está no seu coração em relação à igreja? A igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa é a questão. Se no seu coração está, olha, outras coisas, outro investimento que não seja a igreja do Senhor, aí essa parábola pode ser para você. Porque ele diz o seguinte, para aqueles irmãos que estão à esquerda: malditos, apartem-se de mim, o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Isso significa que a salvação é pelas obras? Não. O que Jesus está tratando aqui é o seguinte: aonde você investe o seu recurso revela quem é o Senhor do seu coração. E aí a passagem ela trata do seguinte, olha, aquele que realmente conheceu o Senhor Jesus, aquele que realmente teve uma experiência de fé, a resposta disso é a generosidade. A resposta disso é o serviço aos irmãos. A resposta disso é se doar para o outro,
para os que estão aqui. Irmãos, muitas vezes o nosso ministério, ele não vai ser o favorecido para receber os recursos da igreja. Mas se você olhar no nosso ministério infantil, se você olhar para os nossos grupos de juniores, muitas coisas que eles fazem é através dos recursos da igreja. Muitas coisas daquilo que eles fazem. E aí, no final, ele começa dizendo aqui: aonde está o seu coração? Aonde está o meu coração? O Evangelho, ele é o motivo disso tudo. O Evangelho, irmãos, foi uma obra assim, tão graciosa que Deus ele fez por nós, de algo que nós nunca merecíamos. E Ele foi lá e entregou tudo por nós. Sabe, Jesus, quando Ele morreu por nós na cruz, Ele não entregou 10% daquilo que Ele tinha. Ele entregou 100% de tudo que Ele tem. Tudo que Ele tem. Porque, de alguma forma, que a gente não consegue entender, Ele acreditava em nós. E acreditava também que a missão ia continuar a partir de nós. É aí a pergunta que eu faço para os irmãos: o Senhor pode contar com você? O Senhor pode contar com a sua generosidade? O Senhor pode contar, no final dos tempos, quando estivermos todos nós lá no julgamento, o que Ele vai dizer para nós? Não sei se Jesus ele vai lá e vai pegar a lista dos dizimistas de cada igreja, né? Mas o que Ele vai dizer particularmente para você? Olha, Jonathan, você usou na bola. Você aqui investiu todo o recurso que eu te dei, porque os recursos não são nossos, é do Senhor, em outras coisas que não é do meu reino. Ou Ele vai dizer: Jonathan, olha, você investiu. Você pegou e administrou muito bem aquilo que eu te dei, o meu salário que eu te dei. E você administrou muito bem e cuidou da minha igreja. Entre e regozije no descanso do seu Senhor. É isso que eu quero ouvir no último dia. E vocês? Amém. Vamos orar então, algo muito simples. Pode ficar de pé. Sabe, o Senhor, Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. Ele não quer ser apenas um evento no domingo, ou 10% da sua renda. Ele quer ser tudo na sua vida, tudo na minha vida. Por isso eu queria pedir aos irmãos que abaixassem sua cabeça e redirecionassem todos os seus pensamentos ao Senhor, e pensassem aquilo que você tem feito para o Senhor, aonde você tem investido o seu tempo, aonde você tem investido o seu recurso. Se você até o momento não tem investido no Senhor, não tem problema. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. Pode começar a partir de agora. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos salvou. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é tudo para nós. E o Senhor entregou tudo aquilo que o Senhor tinha, que é o Seu Filho. Senhor, nós Te pedimos, Pai. Nós pedimos que o Senhor tire tudo do nosso coração que não pertence a Ti. Tire tudo do nosso coração que tire a prioridade do Senhor e da Sua comunidade no nosso coração. Pai, nós sabemos que não é possível nós amarmos ao Senhor se nós não amarmos os nossos irmãos, se nós não amarmos a nossa comunidade, a nossa igreja. Por isso te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Transforma a nossa vida, transforma o nosso coração e faça com que ele seja cada vez mais parecido com o Senhor. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos. Irmãos, agora nós vamos fazer nosso momento de dízimo e ofertas.